Eu gostaria de convidá-los nesse momento a abrir as suas Bíblias em 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas diria uma releitura, dos livros de 1º e 2º Reis, e aí 1º e 2º Crônicas, trazendo a história dos reis de Israel, com ênfase especialmente aqui sobre os reis de Judá, quando tem o reino dividido. E é interessante quando a gente vai observando os relatos dos reis de Israel, especialmente dos reis de Judá, a gente vai vendo sempre aqueles reis que eram apontados como reis tementes ao Senhor, e como reis, e alguns outros falados então como reis que não se curvaram diante do Senhor, que se curvavam diante de outros deuses, que serviam a Baalins e outras coisas mais. E no capítulo 20, a gente vai observar uma parte da história do rei Josafá. E antes de entrar na história propriamente dita, é interessante só lembrar, se você voltar no capítulo 17, no versículo 3, vai falar quem era esse rei Josafá, que era filho do rei Asa, e que ele, no versículo 3, vai dizer que o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, não procurou a Baalins, antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E ele fala aqui, segundo as obras de Israel, a gente tem que lembrar que a gente já está falando de um reino dividido. O reino de Israel, o reino do norte, não era mais temente ao Senhor, que deu origem posteriormente àquele povo que o judeu não gostava nada, chamado os samaritanos, na época de Jesus. E nesse contexto aqui, eles já tinham se dividido e eles andavam totalmente longe dos padrões da palavra de Deus. E este rei Josafá, ele é apontado então como alguém que andou nos primeiros caminhos de Davi, como um servo temente ao Senhor, que não procurava a Baalins, ou seja, não serviu, não se entregou à idolatria, não estava servindo outros deuses, mas estava temendo, buscando uma vida de temor ao Senhor. Não procurou, mas pelo contrário, diz o versículo 4, procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Então nós estamos falando aqui de um governante do povo de Deus, um governante aqui literalmente humano do povo de Deus aqui na terra, e aquele homem então que buscava viver segundo os valores da palavra de Deus. E se você pontuar, se você for lendo o livro de Crônicas, você vai ver que ele sempre vai fazer a indicação se o rei tinha sido um rei temente ao Senhor, ou um rei que se curvava diante de Baalins, que se curvava diante de outros deuses. No nosso contexto religioso, no contexto cristão, especialmente no cristão protestante, é muito raro a gente pensar sobre a ideia de idolatria, a gente pensar numa possibilidade de um crente, falando no popular, se curvar ou seguir diante de outros deuses. Na idolatria no sentido mais forte, digamos assim, da palavra. O nosso contexto de idolatria, ele pode ser de outras formas. O nosso contexto de idolatria pode ser no contexto de o amor ao dinheiro. O nosso contexto de idolatria pode ser de colocar, às vezes, uma pessoa num pedestal como sendo a coisa mais importante da vida. O nosso contexto de idolatria pode servir de outras vezes no contexto de idolatria a pessoas, às vezes um pastor que se é idolatrado, às vezes um chefe que se é idolatrado, um marido que se é idolatrado, e aí também dentro de outros contextos, colocando às vezes, por exemplo, a vida profissional como a coisa mais importante da nossa vida, tirando o lugar do Senhor. E idolatria é sempre quando a gente coloca no nosso coração, no centro do nosso coração, algo no lugar que pertenceria ao Senhor. E naquele contexto, Josafá não foi um rei que foi idólatra. Aqui o reinado dele foi do ano 870 até 848 anos antes de Cristo. Então nós estamos falando de aproximadamente 850 anos antes de Cristo. Nós estamos falando do tataraneto do rei Salomão. E aí, voltando então para o nosso texto de fato que nós vamos meditar, este servo do Senhor, este rei temente ao Senhor, se você observar no contexto anterior, ele tinha sofrido inclusive
repreensão do profeta Josafá, porque tinha feito alianças que não eram agradáveis ao Senhor, mas era um homem temente a Deus, um homem que buscava o Senhor. E diz então no início do capítulo 20, que depois disso, desse episódio do capítulo 19, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. E diz no versículo 2 que era grande multidão que vinha ali que disseram para eles, algumas avisaram a Josafá, dizendo que grande multidão vem contra ti, além mar e da Síria. Se você olhar lá no final do versículo 12, ele vai chegar a dizer que em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Aquele rei temente ao Senhor, aquele servo de Deus que buscava viver segundo os padrões dos mandamentos do Senhor, ele estava agora diante de uma grande batalha, diante de um grande desafio. E se a gente fala às vezes de batalhas no sentido figurado da palavra, por exemplo, você vai ter uma reunião muito difícil, alguma coisa complicada para resolver no seu ambiente de trabalho, a gente fala assim, amanhã eu tenho uma batalha muito grande para vencer, vai fazer uma bateria de exames, está com suspeita agora, eu tenho uma batalha muito grande. Então às vezes a gente usa essa palavra no sentido figurado da coisa, que a gente se refere então das batalhas que a gente enfrenta na nossa caminhada, que a gente enfrenta na vida. Mas aqui a gente está falando de uma batalha literalmente. Ele rei, governando sobre um povo, e ele se vê diante de uma grande multidão que vinha contra ele para guerrear. E aí, meus irmãos, aí você imagina que o primeiro contexto que a gente deve sempre lembrar é que servos de Deus também passam por batalhas. Apesar de muitas vezes na nosso contexto brasileiro, evangélico, é muito comum as pessoas defenderem aquela ideia como se crente não passasse por problema, ou que servo de Deus só passe por problema quando está em pecado, ou quando está se desviando do caminho do Senhor. Quando a gente olha na Bíblia, a gente vê que não é bem assim. Muito pelo contrário. Jesus Cristo disse que no mundo a gente passaria por aflições. Então a gente passa sim por aflições. Nenhum de nós podia sair e ir caminhando feito doido mesmo, no meio da rua, assim, que, pronto, tá a maior pandemia, tá no auge, no lockdown, e você andando no meio dos cantos, passando a mão nos corrimão tudinho, e passando a mão na boca, para dizer assim, eu sou servo do Deus Altíssimo, e isso não vai me pegar. Né? Ninguém é louco para fazer uma coisa dessa, de achar que, porque diz que 1000 cairão à tua direita, e 10.000 à tua esquerda, e tu não será abalado, então eu posso sair pegando em tudo quanto é de lugar, porque Deus não vai me pegar, deixar que aconteça isso comigo. Não. O servo de Deus também adoece, o servo de Deus também morre fisicamente aqui nessa terra. Nós também enfrentamos dificuldade. Os servos de Deus que estão aqui presentes já podem ter passado por uma grande doença, já podem ter passado por problemas financeiros, já podem ter passado por problemas conjugais. Na vida a gente passa por problemas. E com Josafá não foi diferente. Uma grande multidão vinha contra ele. E qual é a primeira reação de Josafá? Então, Josafá teve medo. Não é a primeira reação, mas o agir dele, mas é a primeira reação. E muitas vezes, diante de circunstâncias difíceis, essa aqui é a reação absolutamente humana que a gente tem quando a gente se vê diante de grandes batalhas. A gente teme. A gente teme porque imagina que aquela batalha pode ser muito dolorosa, porque imagina que pode perder aquela batalha. Mas crente não perde batalha. Depende da batalha. A gente não perde a batalha final, a gente não perde a nossa vida está nas mãos do Senhor, nada pode nos separar do amor de Deus, a gente sabe para onde a gente vai, nós cremos que o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz, não foi para que a gente não tivesse problema nessa vida, mas para garantir a nossa vida eterna em Cristo Jesus, o perdão dos nossos pecados, mediante a nossa vida aqui na terra, sabendo que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é esse caminhar aqui nesse mundo tenebroso que a gente vive, nessa terra que a gente vive, sabendo que as aflições que a gente passa na força do Senhor, mas que sim, diante de uma batalha grande que se apresenta diante de nós, é natural o ter medo. É natural, faz parte da vida, não faz vergonha a ninguém. O que a gente não pode é sim, aí diante do medo, o que a gente vai fazer? O problema é o que a gente faz a partir daí. É aí que a nossa fé vai ser provada, é aí que a gente vai então mostrar se realmente nós temos confiança no Senhor ou não. A primeira reação de medo ela é natural. Agora o que eu vou fazer diante daquele medo? Eu vou ficar aterrorizado, eu vou ficar imóvel, eu vou ficar sem conseguir ter forças, eu vou ficar sem conseguir nem me mexer ou fazer qualquer outra coisa?
Ou depois daquele primeiro sentimento de medo, aquela força que vem do Senhor me dá um ímpeto para poder reagir e seguir adiante para enfrentar as batalhas que foram necessárias. Sempre que eu penso nesse assunto, eu me lembro de Davi. Todo o povo com medo de enfrentar Golias. Davi vai lá, sem poder nem vestir uma armadura, porque ele não conseguia mal se movimentar se colocasse a vestimenta de Saul. Pega as pedrinhas dele, o cajado dele e vai lá enfrentar Golias. E aí você pode dizer, olha aí, Davi nem teve medo, o povo lá tudo com medo. A Bíblia não fala, só fala que ele foi lá e que Golias zombou dele, e ele disse, olha, você vem contra mim com espada, com escudo, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado, e foi para a batalha, com fé. E a gente observa que a reação de Josafá foi o seguinte, depois dele ter medo, porque aí como eu disse, você pode ficar com medo e ficar aterrorizado, você pode ficar com medo e ficar imóvel, ficar inerte, ou se prostrar diante do medo. E a reação de Josafá foi, ele se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. A primeira reação dele quando teve medo não foi de se acabar ou de se afundar ou de se ficar imóvel diante da circunstância, mas foi de buscar o Senhor, colocar-se diante dele em oração, colocar diante dele a sua súplica, e a gente vai ver a súplica daqui a pouco que Josafá fez ao Senhor, de colocar ali e apregoar o jejum ali para todo o povo, para que todo o povo pudesse buscar o Senhor, para que todo o povo pudesse buscar uma vida de retidão, uma vida de santidade, buscando a presença do Senhor e clamando ao Senhor, o Deus de Israel, que tem poder sobre todas as coisas. E a gente vai vendo, e a gente não vai ler a oração toda, mas a gente vai ler algumas partes da oração, que Josafá diz aí no versículo 5, que ele diz então que, primeiro que terminou o versículo 4, dizendo que veio gente de toda parte de Judá para buscar o Senhor, e aí Josafá se põe em pé, diante da congregação, testemunhando ali como rei, diante do Senhor, e ele faz a oração dele diante do Senhor, mas diante do povo, testemunhando. E ele vai orar da seguinte forma, e aí está no versículo 6, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. A primeira coisa que ele vai colocar na sua súplica diante do Senhor é o reconhecimento de que o Senhor é poderoso. O reconhecimento de que Ele é o Deus que está nos céus, que Ele é o Deus que domina sobre todas as coisas, ou seja, o Deus que governa sobre todas as coisas. Em outras palavras, ele sabe que ele está se dirigindo ao Deus Altíssimo lá do céu, que tem poder sobre todas as coisas, que tem poder que ninguém pode, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. E o Deus também que tem domínio sobre todas as coisas, que governa soberano sobre tudo. Quando a gente vai colocar as circunstâncias diante do Senhor na nossa vida, a gente não tem que ficar na dúvida, será que Deus tem poder para resolver isso? Ou será que Deus pode, no sentido não de força, mas no sentido de controle? E a gente sempre tem que lembrar, quando nós colocamos, e colocando diante do Senhor, reconhecendo que Ele tem poder sobre todas as coisas, e Ele tem domínio sobre todas as coisas, e que nada pode fugir ao controle do Senhor. E uma das coisas que dá mais segurança ao servo de Deus, é exatamente saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ponto. Pode acontecer o que for. Não temos que temer as circunstâncias, não temos que temer o dia mau. Sim, no momento inicial, na hora que recebe aquela informação, olha, tem um exército enorme vindo para cima de você. Primeira reação do medo, tudo bem, mas naquele momento a gente para, pensa e busca o Senhor. E reconhece que Ele é soberano, reconhece que Ele é poderoso, reconhece que Ele tem o controle sobre todas as coisas. E não apenas reconhecendo que Ele tem poder, que ele tem controle sobre tudo, que não há quem possa resistir, mas lá no versículo 9, ele vai dizer que se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na angústia, tu nos ouvirás e livrarás. Não apenas o Deus que tem poder sobre todas as coisas, o Deus que tem domínio sobre todas as coisas,
mas o Deus que diante da sua soberana vontade também nos livra do mal, em muitas circunstâncias. Nem todas as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Às vezes a gente acha que reconhecer que Ele pode nos livrar do mal é a mesma coisa de pedir achando que Ele sempre vai nos livrar do mal. A gente tem que saber, como eu tenho dito desde o início, não estamos falando que crente não passa por problema. Mas nós cremos num Deus e nós servimos a um Deus que tem poder para resolver todas as coisas. E se a gente não confiar no Senhor, se a gente não clamar com fé ao Senhor, a gente tem que ter a sabedoria de saber que confiar que a vontade dEle é que é boa, agradável e perfeita. O grande problema por aí afora é que às vezes as pessoas querem obrigar o Senhor a fazer aquilo que eu quero. E eu não posso, quem sou eu, a criatura, para dizer ao Criador? Quem sou eu, o servo, para dizer ao Senhor como Ele tem que resolver as coisas? Eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que clamar ao Senhor. Pedir, Senhor, me livra aqui do dia mau. Eu sei que o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Eu sei que o Senhor governa soberano sobre todas as coisas. Mas faz segundo a tua vontade. Teve uma frase que eu li há algum tempo, não estou lembrando de quem. É possível que você se lembre, você que está nos ouvindo nesse momento. Que diz que a grande questão da fé não é você pedir, crendo que Deus vai fazer aquilo que você quer. Que fé mesmo é você entregar nas mãos do Senhor para Ele fazer do jeito que Ele quer. Porque às vezes a gente fica achando, né, que, por exemplo, esse pessoal assim que ora, assim, diz, Senhor, eu determino que aconteça não sei o que e tudo mais, que aquele pessoal é que ora com fé. Não, meus irmãos, aquilo eu estou confiando na minha vontade. Eu estou confiando que eu sei o que é melhor para a minha vida. Fé mesmo é dizer, Senhor, está nas tuas mãos. Faz o que tu queres. Faz conforme a tua soberana vontade. A minha vida está nas tuas mãos. Meus irmãos, se não fosse assim, crente não morria, crente não ficava desempregado, crente não passava por um problema dentro de casa. A gente passa assim por um problema. A batalha estava ali diante de Josafá, mas ele confiadamente colocou diante do Senhor, clamando, pedindo, olha, eu sei que o Senhor vai nos ouvir e que o Senhor nos livrará. Às vezes Ele não vai nos livrar do jeito que a gente gostaria, mas de uma forma ou de outra, a mão do Senhor sobre as nossas vidas vai ser consumada a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No versículo 12 que a gente tinha lido, de propósito eu parei um pouquinho antes do final, o que a gente tinha falado naquela hora que ele está na oração ainda, isso aqui ainda é a oração de Josafá, de pé, diante da congregação, e que ele diz, olha, que nós não temos forças para enfrentar essa grande multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer, mas ele termina dizendo como? Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. É o reconhecimento de que sim, muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Quantas vezes a gente não já se viu diante de uma circunstância tão difícil, que a gente olha assim, meu Deus, isso é grande demais, meu Deus, esse problema é complexo demais, meu Deus, eu não sei o que fazer diante de uma circunstância tão difícil como essa. E nesses momentos a gente tem que se manter, para manter até sóbrio, para fortalecer a nossa fé, para seguir firme, é manter os nossos olhos confiadamente fixos no Senhor. A minha esperança está em Ti. Isso daqui, em outras palavras, quer dizer aquela mesma coisa de que eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É a confiança de que Ele tem o controle sobre tudo, que Ele tem poder sobre tudo, que as circunstâncias eu não sei o que fazer, mas Deus, é nele que eu vou manter os olhos, porque eu sei que o meu socorro vem do Senhor. E quando a gente olha aqui diante da dificuldade e diante do medo, Josafá buscando o Senhor, reconhecendo o seu poder, reconhecendo o seu domínio sobre todas as coisas, reconhecendo que Ele tem poder para nos livrar do mal, que age em nosso favor, reconhecendo confiadamente que eu não sei para onde ir, mas os meus olhos estão diante do Senhor. E aí a resposta do Senhor no contexto de Josafá é algo muito interessante. Está lá no versículo 15, que diz o seguinte, o Senhor falou através do seu profeta, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais e nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus.
Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Cuidado aqui com uma coisa. Se você estivesse agora num culto neopentecostal e o pastor acabasse de ler esse texto, ele ia dizer, da mesma forma que Deus falou para Josafá, que essa peleja não é sua, essa peleja é minha, que você não tem que fazer nada e você vai ficar parado e Deus vai fazer tudo, pronto, assim é nos problemas da sua vida. Não, isso não é verdade. Isso foi verdade aqui, nesse momento na vida de Josafá. Em muitos momentos na nossa vida, realmente a gente não tem o que fazer, a não ser entregar nas mãos do Senhor e confiar. Mas em vários momentos a gente vai ter sim que enfrentar. Davi teve que descer a montanha para enfrentar Golias no meio do vale. Os servos de Deus lá da igreja primitiva, os apóstolos e a igreja primitiva, tiveram muitas perseguições, sofreram grandes desafios, muitos deles foram martirizados, e são a igreja do Senhor Jesus Cristo. No caso de Josafá, a resposta do Senhor foi essa: olha, a peleja é minha. A gente está num contexto de guerra santa. Aqui num contexto da vontade do Senhor, do povo de Deus contra um povo ímpio. E aí o que o Senhor está mostrando, em outras palavras, é que Ele é que tem poder para todas as coisas. Ele age muitas vezes através de meios naturais, Ele age muitas vezes nos dando força em meio à batalha para a gente enfrentar a batalha, e tantas outras vezes Ele vai agir de forma sobrenatural. Não somos nós que vamos determinar como Deus vai agir. Não sou eu que vou dizer, Senhor, eu quero que o Senhor faça da seguinte forma na minha vida. Eu vou ficar aqui só com os braços cruzados, deitado aqui na minha cama, e o Senhor vai resolver todos os meus problemas. Muitas vezes Ele vai dizer, vai ter com uma formiga, preguiçoso, te levanta e vai trabalhar, né? Vai fazer alguma coisa. Então, a circunstância aqui, a gente não pode fazer uma aplicação direta para a nossa vida, só nos lembrar que muitas vezes Deus pode fazer assim, e que Deus tem poder para que mesmo que a gente não faça absolutamente nada, Ele faça absolutamente tudo. Mas tantas outras vezes também na vida da gente, a gente vai ter que ir para a peleja. Muitas vezes o povo de Deus teve que ir para a peleja, teve que ir para a guerra. Na nossa vida, não somos nós que determinamos se a gente vai ou não para a peleja. A gente vai para a peleja sempre que ela estiver diante de nós, na força do Senhor. Mas é o Senhor que vai dizer se a gente vai lutar ou não. Mas tem situações, a gente sabe que tem situações na vida da gente que de fato a gente não tem o que fazer. Só nos resta confiar no Senhor. Mas que nunca seja a última opção. Que confiar no Senhor seja sempre a primeira opção. Quando a gente tiver o que fazer e quando a gente não tiver o que fazer. Às vezes a gente diz no popular, né, fala de alguma situação bem difícil, fala, só Jesus na causa, como quem diz, não tem mais nada que a gente possa fazer, né, e aí nesses tempos de WhatsApp, de sticker, ainda bota a latinha da latinha do Guaraná Jesus, né, só aí a latinha de Jesus na causa, né, então não é aquela ideia de que só Jesus na causa, como quem diz assim, eu já tentei de tudo. E aí, já que não tem jeito para nada, eu vou colocar nas mãos de Deus, só Jesus pode fazer alguma coisa. A gente tem que lembrar, em todas as causas da nossa vida, que a gente vai confiar só em Jesus. Quando a gente tem o que fazer, e quando a gente também não tiver o que fazer. Mas no caso de Josafá, Deus queria mostrar de forma grandiosa que Ele é poderoso. E a gente deve crer que o Senhor é poderoso. Ele tem poder para todas as coisas. Isso não é para a gente cruzar os braços e achar que Deus sempre vai fazer dessa forma. E seguindo então aqui no texto, é interessante que o Senhor fala então assim, olha, essa guerra é minha, essa guerra não é de vocês, tem batalha que é nossa, que a gente que vai mesmo para a batalha, e essa batalha aqui era do Senhor. Vocês não vão fazer nada, não se assustem, fiquem parados e vejam o livramento. E aí, meus irmãos, o agir de Deus foi grandioso nessa circunstância. O que foi a resposta do povo? Eu já estava dando spoilers aqui do final da história, né? Então no versículo 8 a gente vai ver aqui, no versículo 21, a gente vai ver aqui o que é que Deus, como o povo vai reagir diante do que Deus disse que ia fazer.
Diz a palavra de Deus que ele se aconselhou com o povo e ordenou cantores para o Senhor, vestido de ornamento sagrado e marchando à frente do exército, louvando a Deus e dizendo: rendei graças, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eles começaram a cantar e davam louvores. Meus irmãos, a gente imagina isso, um canto desse sendo entoado na volta da batalha. Não seria natural? A gente voltar cantando, né? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas eles fizeram isso, meus irmãos, eles já estavam louvando o Senhor pela sua misericórdia, louvando o Senhor pela sua bondade, já na ida para a batalha. Eles nem sabiam o que Deus ia fazer, mas Deus disse: olha, não se preocupem, e eles já estavam louvando, mesmo que a batalha ainda não tinha sido colocada diante deles, mesmo a vitória ainda não tinha sido avistada, mas simplesmente porque o Senhor falou ao coração deles e eles confiaram e foram. A gente, da mesma forma, fazendo uma analogia aqui para o nosso contexto, a gente tem que lembrar que talvez naquela circunstância terrena que a gente está passando, talvez a nossa vitória não esteja assegurada. A gente vai passar por reveses nessa vida, mas a nossa vitória final em Cristo Jesus já está assegurada. E mesmo que a gente esteja com uma batalha diante de nós, a gente deve seguir louvando ao Senhor, exaltando a sua misericórdia, exaltando a sua grandiosidade, exaltando o seu poder, exaltando a sua bondade. Porque o Senhor Jesus Cristo venceu a morte, e em Cristo nós somos mais do que vencedores, não vencedores das circunstâncias terrenas, mas vitoriosos, porque em Cristo nós temos a vitória sobre a morte. Em Cristo nós temos paz com Deus. Em Cristo nós temos a vida eterna. A gente pode olhar para a dificuldade que tiver diante de nós, mas a gente sempre vai seguir adiante sabendo que a vitória final nos está assegurada em Cristo Jesus. Não importam as circunstâncias que a gente estiver passando aqui nessa terra, em Cristo Jesus nós sabemos onde nós vamos chegar. Não porque nós somos bons e vamos para o céu porque a gente se garante. A gente vai para o céu, porque Cristo pagou o preço por nós naquela cruz. E podemos sim, mesmo que uma eventual batalha esteja diante de nós, sair entoando louvores, louvando o seu nome, rendendo graças ao Senhor, exaltando a sua misericórdia, exaltando a sua bondade, e cantando e louvando. Assim o povo foi para diante da batalha. Eles estavam cantando e louvando, indo em direção àquela grande multidão que estava vindo atrás deles, que eles tinham dito que não tinham condição de enfrentar. Então essa é a questão da nossa grande confiança no Senhor, de saber que de fato o Senhor está no controle de tudo. Então eu vou para a batalha, mesmo que eu tenha que ir, e eu vou confiado no Senhor, vou rendendo graças ao Senhor e vou louvando o nome do Senhor, porque a Bíblia nos ensina a dar graças em tudo, em todas as circunstâncias, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aí, o que aconteceu então no final da história, só para dizer o que acontece? Diz ali no versículo 23, que os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir, destruiu o exército, e aí deram cabo dos exércitos dos moradores de Seir, e aí ajudaram uns aos outros e depois se destruíram. Então, povos distintos vinham para guerrear contra Israel, Judá. Eles começaram a guerrear entre eles no meio do caminho. Brigaram entre si, se juntaram dois para atacar o terceiro, depois brigaram entre si, e diz que lá no versículo 24, que quando Judá chegou ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. O povo que se uniu para pelejar contra Israel, guerreou entre si, se matou, e quando Israel chegou lá, estavam todos mortos. Então, naquele contexto, o Senhor de fato disse: olha, eu que vou pelejar por vocês. Talvez você diga assim: olha aí, tá vendo? Deus nem agiu de forma sobrenatural, foi natural mesmo, suscitou lá a guerra, os caras começaram a brigar um com o outro, não foi anjo, não foi os anjos que desceram do céu com um cavalo de fogo e tacaram fogo nos exércitos, não. Suscitou a guerra entre eles mesmos, e eles se mataram, e quando Israel chegou lá, já a vitória já estava assegurada. O fato é, meus irmãos, que no mundo a gente passa por aflições, no mundo a gente passa por tribulações, mas a gente sempre tem, diante do medo, diante das dificuldades, diante de todas as circunstâncias da nossa vida, buscar
o Senhor, reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua soberania sobre todas as coisas, reconhecendo que Ele pode sim nos livrar do mal, mas não tantas vezes do jeito que a gente quer, mas do jeito que Ele quer, buscando ao Senhor com confiança, crendo que Ele ouve as nossas súplicas e atende às nossas petições, segundo a sua soberana vontade. Que nosso bondoso Deus nos dê força para enfrentar as aflições, as coisas que estão diante de nós, que a gente possa seguir confiadamente, entregando a nossa vida nas mãos do Senhor, em toda e qualquer circunstância. E não fique achando que toda vida Deus vai fazer igual com Josafá, dizendo, essa batalha é minha, fique aí parado e veja o que Deus vai fazer. Mas sabendo que Ele tem poder, sim, para fazer também dessa forma. Que Deus nos dê força e tire de cada um de nós o medo diante das circunstâncias e possamos agir confiados no Senhor.